Boa noite, amados. Paz seja convosco. Quem fala aqui mais uma vez é a irmã Neuci Pagota, irmã de vocês em Cristo. Estamos aqui com a nossa programação diária, Alimento do Céu. E hoje o alimento do céu está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 34. E nós intitulamos Confie em Deus. E diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Queridos, quando uma pessoa forma, ela se gradua, ela sai da faculdade, ela fica um pouco receosa, com medo de não achar trabalho, com medo de não conseguir nada. Teve um jovem recém-formado, logo após a sua graduação, ele começou a trabalhar, mas ele ganhava muito pouco. Tão pouco que ele, quando ele almoçava, ele não tinha certeza que ele iria jantar. Ele não sabia se ele teria recurso para sua própria refeição. Então, o que aconteceu com ele? Só que ele não tinha certeza, mas só que também nunca faltou. Olha que interessante o cuidado de Deus com ele, nunca faltou. Então ele decidiu a confiar em Deus. Ele passou a confiar em Deus a sua provisão diária. Assim aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias, durante seu ministério profético, ele também aprendeu a confiar em Deus, pois a provisão dele diária, ele sabia que Deus ia suprir todas as suas necessidades. Ele não reclamava, ele não se preocupava, porque ele tinha certeza disso durante seu ministério profético. O profeta Elias, numa época, ele profetizou que Deus enviaria uma grande seca a Israel. E o Senhor enviou o profeta Elias a um deserto. E ali nesse deserto tinha um riacho que se chamava Querite. Um riacho, pouca água, no meio do deserto. Olha o que Deus faz. Então, o Senhor todos os dias enviava os corvos para trazer as refeições de Elias, todos os dias. E no riacho de Querite, ele se refrescava, ele tomava água, ou seja, não faltava nada para ele. Então veio a seca, a verdadeira seca que ele mesmo havia profetizado. E o riacho se secou, mas ele não se preocupou, porque ele sabia que Deus ia suprir todas as suas necessidades. E aí o Senhor falou com ele, com o profeta Elias: vá para a cidade chamada Sarepta. É uma cidade que ficava na Fenícia. Lá eu já dei a ordem para uma viúva te alimentar. E assim ele seguiu para a cidade de Sarepta, sem medo, confiando plenamente que Deus supriria todas as suas necessidades, como supriu no deserto. E aí a gente olhando aqui para os dias atuais, por exemplo, hoje, no meio da pandemia, as pessoas têm andado muito ansiosas, têm adoecido mais de ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, mais do que o próprio Covid. Por quê? Porque ainda não aprenderam a confiar em Deus. Não aprendeu ainda a descansar em Deus. Muitos estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir, medo de acabar o que tem, medo de acabar os recursos. Todos nesse momento, todo mundo nesse momento, com certeza o desejo do coração é que Deus, antes dessa pandemia, tivesse nos dado em abundância. Então, com antecedência, para quê? Para que não tivesse pegado ninguém de surpresa. Só que, independente do que está acontecendo, nós temos que confiar, mesmo neste momento, onde Deus pegou todo mundo de surpresa, onde Ele parou a sua agenda
parou a agenda de todo mundo, né? Parou o mundo. Eu quero dizer para vocês que nós temos um Pai amoroso e Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: confie em mim. Temos que confiar em Deus. Assim como Ele usou os corvos para levar comida, refeição para Elias naquele deserto, assim como Ele usou a viúva de Sarepta para alimentar o profeta Elias, como ele cuidou do profeta Elias, principalmente na cidade de Sarepta, porque a cidade de Sarepta da Fenícia era inimiga dos israelitas. Ainda tinha isso, né? O profeta Elias foi para lá de encontro aos inimigos e Deus providenciou. Então, irmãos, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não existe nada impossível para Deus. Nós podemos contar com seu amor, com seu poder todos os dias, porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades e suas necessidades diárias. O Senhor sabe, o Senhor Ele conhece as nossas necessidades muito antes de pedirmos. Muito antes de falarmos para Deus, Ele já sabe o que eu preciso, já sabe o que você precisa também. Nós precisamos é confiar, nós precisamos é ter fé que Ele, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de toda a situação, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus, Ele supre todas as necessidades, porém uma de cada vez. Cada necessidade diária. Não se preocupe com amanhã, já basta o sofrimento de hoje. Deus irá suprir. Confie em Deus. Creia que Ele te ajudará, te abençoará. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe o vídeo para que vidas sejam alcançadas, para que almas sejam salvas. Principalmente esses que estão ansiosos nesse momento, para que possa ter uma palavra de fé edificante. Dá o like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.